Você já parou no meio de uma oração e se sentiu um pouco confuso, pensando: espera, se Deus é onisciente e sabe de todas as coisas, por que eu preciso explicar os meus problemas para Ele? Ele já não sabe o que eu vou dizer antes mesmo de eu abrir a boca. Essa é uma das dúvidas mais honestas comuns na caminhada cristã, e muitas vezes ela nos trava, fazendo com que a nossa vida de oração se torne fria ou pareça uma tarefa repetitiva e sem sentido. A sensação é de estar explicando o final de um filme para o diretor que escreveu o roteiro, o que pode parecer uma perda de tempo se olharmos para a oração apenas como uma troca de informações. Mas a verdade é que, se pararmos nesse pensamento lógico, perdemos o maior tesouro que a fé pode oferecer, porque a oração nunca foi desenhada para ser um relatório de notícias para o céu, mas sim algo muito mais poderoso e transformador que muda a realidade à nossa volta. Paz do Senhor, eu sou o Felipe, e para entendermos a resposta definitiva para essa questão, precisamos olhar para o que o próprio Jesus ensinou sobre isso no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o pedirdes. Perceba a profundidade disso. Jesus confirma a sua dúvida. Ele afirma categoricamente que Deus sabe de tudo antes de você pedir. Mas, curiosamente, é logo após dizer isso que ele ensina a oração do Pai Nosso. Isso nos revela um segredo espiritual tremendo. A oração não serve para informar a Deus, mas para transformar quem está orando. Quando você ora, você não está notificando Deus sobre a sua dor, você está convidando a presença dele para dentro daquela dor. Deus não quer ser apenas o observador da sua vida que sabe os dados e os fatos. Ele quer ser um pai participante. E a oração é o mecanismo que transforma o conhecimento que Deus tem sobre você em intimidade com você. Pois existe uma diferença gigante entre um pai saber que o filho está triste e o filho correr para o colo do pai para chorar e contar o que houve. O conhecimento é o mesmo, mas a conexão no segundo cenário é o que cura a alma. Além do aspecto relacional, precisamos entender que a oração é um ato de alinhamento e legalidade espiritual, pois Deus, em sua soberania, decidiu agir na terra em parceria com o ser humano. Quando Deus criou o homem, Ele deu autoridade para nós administrarmos a terra, o que significa que, embora Deus possa fazer tudo, Ele escolhe agir quando nós damos a licença através da oração. Pense na oração como abrir a porta da sua casa. Deus é um cavalheiro, Ele está à porta e bate, como diz em Apocalipse, mas Ele só entreceia com você se você abrir. Portanto, orar mesmo sabendo que Ele já sabe de tudo é um ato de humildade e dependência. É como dizer: Senhor, Tu sabes que eu preciso de um emprego, Tu sabes que eu preciso de cura, mas eu estou aqui declarando que não confio na minha força, eu confio na Tua intervenção. Quando você verbaliza sua necessidade, você tira o peso das suas costas e o coloca nas mãos de Deus, transferindo a responsabilidade do problema para aquele que tem o poder de resolvê-lo, e isso é o que chamamos de fé ativa, pois a fé não é apenas crer que Deus sabe, é crer que Deus age quando nós o buscamos. Outro ponto fundamental que muitas vezes esquecemos é que a oração tem o poder de preparar o nosso caráter para recebermos aquilo que Deus já sabe que precisamos. Muitas vezes, Deus já tem a bênção preparada, Ele já sabe a hora e o momento certo, mas nós ainda não estamos prontos para carregar o peso daquela vitória. Durante o tempo de oração, enquanto insistimos e buscamos, Deus vai moldando o nosso coração, alinhando as nossas motivações e limpando a nossa alma de egoísmos e vaidades. Se Deus nos desse tudo instantaneamente apenas porque Ele já sabe, nós seríamos como crianças mimadas que não dão valor ao que recebem e que não desenvolvem maturidade. O processo de orar, de esperar e de confiar gera em nós perseverança e gratidão, de modo que, quando a resposta chega, nós não adoramos a bênção, mas adoramos o abençoador. A oração muda a nossa lente. Nós entramos no quarto de oração focados no tamanho do problema, mas, à medida que adoramos e expomos o coração, nós saímos de lá focados no tamanho do nosso Deus, e essa mudança de perspectiva é essencial para vivermos em paz num mundo tão caótico. Por fim, orar é a forma mais genuína de exercer a nossa liberdade de escolha amando a Deus voluntariamente.
Se Deus agisse em tudo sem que pedíssemos ou sem que buscássemos a sua face, nós seríamos como robôs programados para receber atualizações automáticas, sem qualquer vontade própria ou desejo de relacionamento. O fato de Deus saber de tudo e ainda assim esperar a sua voz mostra o quanto Ele valoriza a sua liberdade e o quanto Ele deseja que você o queira, e não apenas o que Ele pode dar. É na oração que você diz: seja feita a tua vontade, alinhando o seu livre-arbítrio com o plano perfeito dele. Então, quando você ora, você não está tentando convencer Deus a fazer algo que Ele não queria. Você está se agarrando ao que Ele deseja fazer para que a vontade dele se manifeste na terra como é no céu. A oração é o trilho por onde o trem da vontade de Deus viaja para chegar até a sua vida, e sem esse trilho, a promessa pode até existir no coração de Deus, mas não encontra caminho para pousar na sua realidade física e espiritual. Portanto, não pare de orar só porque Deus é onisciente. Pelo contrário, ore justamente por causa disso, pois é a certeza de que Ele sabe de tudo que nos dá a confiança de que Ele nos ouve com perfeita compreensão. A oração não é sobre informação, é sobre convite, relacionamento, dependência e transformação. Deus sabe da sua dor, mas Ele quer ouvir a sua voz. Deus sabe da solução, mas Ele quer que você confie nele para trazê-la à existência. Continue orando, não para avisar a Deus o que está acontecendo, mas para se conectar com o único que pode mudar o que está acontecendo, transformando o seu coração e a sua história. Expresse sua fé em qualquer momento com Aulau, a marca de camisetas cristãs oficial do canal. O link da loja está na descrição e no comentário fixado.